A consultoria Canaplan realizou no último dia 19 de abril sua primeira reunião técnica do ano com a estimativa da safra 2012-2013 de cana-de-açúcar na região centro-sul do Brasil. O evento foi realizado no IAC de Ribeirão Preto e contou com a presença de centenas de técnicos e autoridades do setor. O presidente executivo da UDOP, Antônio César Salib, participou do evento. A nossa estimativa é baseada numa série de pressupostos e dos dados das usinas, das visitas que fizemos e do que a gente entende como, digamos, a lógica da sequência de anos muito complicados que nós tivemos. O nosso canavial está muito, vamos chamar assim, muito estressado do ponto de vista biológico. Não está respondendo, digamos, inclusive aos insumos que foram colocados. Há uma tendência da gente ter de novo uma produtividade baixa. Nós acreditamos que esse ano a produtividade consegue ser pior do que o ano passado. O tamanho dela vai depender dos próximos meses, mas a gente imagina que possa ter uma produtividade até próximo de 2 pontos percentuais menor, que sob uma base pequena, claro que é muito ruim. Nós tivemos um aumento de área, no entanto, a luta do setor por renovar seus canaviais, por expandir a sua produção, está usando muito desse canavial como muda para plantio, portanto acaba a cana que vai ser colhida sendo em uma área levemente menor que o ano passado, ou seja, claro que eu estou dizendo, se a área é levemente menor e a produtividade é levemente menor, nós vamos ter uma produção menor. O tamanho dessa produção menor, a gente começa dizendo que talvez um número, digamos, mais equilibrado esteja ao redor de 470 milhões de toneladas. A gente apresentou aqui na reunião a possibilidade, caso, digamos, pudesse chover muito ou melhorar muito, poder chegar somente a 480, não. Nós dissemos que chega a 480 se a renovação for menor do que a gente imagina. Portanto, o número tende a ter um viés de baixa. A gente botou 460, mas a gente acredita que, de fato, vai ser uma safra realmente muito decepcionante. Em termos de mix, o que vocês trabalham? Quanto deve ser produzido de açúcar? Quanto deve ser produzido de etanol? Nós pensamos muito no mix com uma tendência natural de ser muito próximo desse ano. Mas o mix sempre é função de uma arbitragem e de oportunidades de mercado. Se a tendência do açúcar é de ter preços menores se aproximando do álcool, o mix pode até ser um pouco mais alcooleiro do que foi. Isso é uma possibilidade. Aí a produção de açúcar tende a ser menor, pode ser até menor do que 30 milhões de toneladas. Podemos chegar a 29 milhões de toneladas. E o álcool, em vez de ser 20 bilhões, pode ser 21 bilhões. Então, o mix vai depender muito do que acontece, não apenas em termos de clima, mas principalmente, agora eu digo mais claramente dos debates todos que tivemos aqui hoje, que vai ser realmente uma função maior do impacto de preço. E como reverter essa situação? O que o setor precisa efetivamente fazer, tanto em políticas públicas quanto em dever de casa no canavial, para que possa estar recuperando então e atendendo a demanda? As minhas andanças, toda a análise que a gente faz com todos os associados, o esforço do produtor em recuperar é muito grande. Eu estou dizendo que março foi seco, abril foi seco, então ele não está podendo plantar tudo aquilo. Eu vi, gente, usinas irrigando irrigando áreas para poder plantar, ou seja, para tornar o solo factível de usar implementos para poder plantar, irrigando pós-plantio para não perder a cana. Então o esforço é enorme do lado do produtor. Eu sinto que nós chegamos no fundo do momento, digamos, não dá mais para que o governo não se sente à mesa para entender esses detalhes, às vezes até é meio desagradável entender detalhes, mas é importante entendê-los porque a simplificação de um processo complexo leva a decisões, às vezes, adiadas, digamos, e nós não podemos mais. As decisões têm que ser tomadas agora. O governo tem que entender que não se trata simplesmente de estar abatendo algumas galinhas, mas nós estamos provavelmente enfraquecendo a galinha que bota os ovos de ouro, né? Eu acho que o momento é agora, não há mais porquê da gente rever um posicionamento, amadurecer as relações. Não se trata de ser mais ou menos brasileiro quem está no governo ou quem produz. Tratam-se de brasileiros que querem ver o país para frente, assim como eu. Nós temos duas opções, e aí eu quero falar como brasileiro, não como governo, mas como setor privado. Aliás, eu já tive dos dois lados da mesa, eu sei como funcionam os dois. Pensando como brasileiros, nós temos que acolher, nós não temos que reprimir, nós temos que buscar notícias boas, nós temos que trazer alento a esses caras que geram empregos no país todo. Nós estamos com um nível de preços que não
excitam nenhum setor, nenhum capital a investir. E isso é, obviamente, a antessala de um potencial desastre. Não há por que chegar a esse ponto. Todos nós sabemos disso. Hoje eu trouxe para cá, vocês viram, gente de todas as matizes, de todas as entidades, e o discurso é muito próximo, é muito semelhante. Quer dizer, nós estamos vivendo uma crise realmente muito séria. Finalizando então, por que, Caio, dessa disparidade de relatórios? A gente viu a Conab na semana passada com 532 milhões de toneladas, fez com que o preço do açúcar de alguma forma influenciasse para baixo, e valores intermediários em 510, e agora a primeira estimativa começando com o número 4. Por que essa disparidade? O que é levado em conta nessas análises? Nós vimos isso ano passado também, então não é novo. Na verdade, você tem diferentes tipos de trabalho. Há alguns trabalhos que têm olhos voltados a uma informação que interessa a quem é dirigida. E há outros trabalhos que não, que levam em consideração a questão unicamente técnica. Levantando dados, recebendo dados, visitando e sentindo com experiência de anos atrás o que pode acontecer. A gente vê muitas informações que às vezes são superficiais. Como a gente faz essa reunião já tradicionalmente, é um esforço enorme que a gente faz, aliás, de todas as usinas e conosco. Eu senti nitidamente, vou dizendo isso para vocês, teve uma posição que estava em dezembro, uma outra posição que estava em fevereiro, uma outra posição em abril. E essa posição é mais ou menos uma curva que sobe e desce. Houve um pessoal que estava achando que agora vai, quer dizer, o verão vai ser bom, o verão vai chover e a gente vai melhorar porque a gente tem mais área. Aí o verão veio mostrando veranicos, ou seja, falta de chuva, digamos, uma certa visão positiva vai se transformando numa posição mais negativa e a gente entra em abril, dia 20 de abril, sem chuvas. Portanto, justifica tecnicamente esse número, mas é um número técnico, não é um número de mercado, é um número técnico.